Sabe aquela grana guardada na poupança que você mantém e que te salvou há 2 ou 3 meses atrás porque as suas contas aumentaram um pouco? Pois é, essa é a famosa reserva de emergência. E hoje eu vou mostrar o porquê ela é tão importante, tá? E por que você está fazendo isso de maneira errada ao guardá-la na poupança. Meu nome é Wellington Cardoso e hoje eu vou mostrar o passo a passo de como se construir uma boa reserva de emergência. Pessoal, tradicionalmente no nosso país, a gente não aprende sobre educação financeira, tá? Eu como professor posso comentar com vocês que na escola são poucos, ou aliás, quase não tem projetos sobre educação financeira. A gente é ensinado a não guardar dinheiro. E esse não é um problema só seu, ou um problema só do seu amigo, ou só do seu vizinho. Na verdade, a maioria das pessoas não tem como costume guardar um pouco de dinheiro para eventuais acontecimentos. Então, por exemplo, a gente acabou de sair de um momento onde muita gente passou dificuldade por conta daquele famoso vírus, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas aquilo acabou afetando muito o nosso país. E muita gente percebeu o quão importante é você ter uma reserva, tá? Porque, a gente passou ali mais ou menos quanto tempo sem trabalhar? Eu mesmo passei mais de 6 meses em casa porque eu não podia trabalhar. Eu trabalho com crianças, então eu não podia ter contato com elas. Então isso acabou mostrando que, por mais que seja estável o seu trabalho, você também está à mercê de eventuais acontecimentos. Então, por isso hoje eu quero mostrar o quão simples é todo esse processo. Então, assim, tradicionalmente, tanto eu como você que está me acompanhando, no começo do ano a gente sempre passa por um momento bem difícil, tá? Até porque geralmente vem IPVA, vem IPTU, é aquele mês de janeiro onde a gente não tem o salário, tá? E eu como professor tenho que pagar uma taxa, tá? Pro CREF. Então só ali já são R$300. Aí eu tenho que pagar o IPVA da minha moto, já são mais R$400. E aí eu não tenho salário. Final de ano, geralmente a gente não economiza, né? Até porque é o nosso momento de fraternidade ali com família. Aí é um bom exemplo de o como a gente não é educado financeiramente para poder estar guardando dinheiro. Conheço muita gente que no começo do ano passa por diversos apertos por conta de não ter nada guardado. Então, na maioria das vezes, as pessoas acabam fazendo empréstimos. E qual que é o ponto horrível dos empréstimos? É a quantidade de juros, na verdade os juros abusivos que a gente é obrigado a pagar. Então, um dos pontos muito positivos de você ter uma boa reserva de emergência, principalmente em algum lugar onde você possa resgatá-lo imediatamente, é no começo do ano onde ele vai te auxiliar a pagar essas diversas contas que a gente tem que pagar. Então, por isso que é importante você ter uma reserva de emergência, tá? Alguns especialistas comentam e eles orientam as pessoas para que tenham em torno de 6 meses do seu salário guardados, ou 6 meses dos seus gastos. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa ganhe R$2.000, mas ele gaste R$1.000 por mês. Então, o ideal para ele ter na reserva de emergência seria 6 meses do seu salário, certo? E pessoal, é muito importante você estar colocando a sua reserva de emergência em alguma opção onde você tenha o poder de poder estar tirando aquele dinheiro imediatamente. Então, por exemplo, a minha reserva de emergência fica numa conta digital, onde ela está rendendo 100% do CDI, tá? E a qualquer momento eu posso estar resgatando ali. Então, assim, eu tenho uma valorização muito maior do que a poupança e eu tenho uma facilidade muito maior e um rendimento maior também, deixando ela na minha conta digital, tá? Porque além do rendimento é muito mais prático e fácil para mim poder estar sacando esse dinheiro. E será que eu preciso realmente de uma reserva de emergência? E eu falo para você que sim, é totalmente necessário porque imprevistos acontecem com todo mundo, tá? Vou dar um pequeno exemplo, mas eu morava no estado de São Paulo e agora eu tô morando em Santa Catarina. Então, se eu não tivesse uma reserva de emergência, eu não teria grana para poder estar fazendo todo esse trâmite de mudar para um estado até o outro. Uma outra coisa que aconteceu recentemente, mas essa semana minha moto quebrou, tá? Então assim, eu vou gastar uma bela de uma grana. E se eu não tivesse reserva de emergência, provavelmente eu teria que estar parcelando isso no cartão. E aí a gente sabe que tem os juros, e aí os juros vão comer uma parte da grana que a gente não tem, tá? Então assim, eu não queria comprometer esse dinheiro, então eu vou usar a minha reserva de emergência. E o ponto mais positivo é que assim, você vai perceber que você está pronto para praticamente todo imprevisto que acontece. E isso acaba não interferindo no seu gasto mensal. Então você não tem que pegar mais dinheiro. Na verdade, você só vai pegar aquilo que você já tem guardado, tá? Mas assim, a reserva de emergência não é para você estar utilizando para eventos não essenciais. Um exemplo disso é, vou fazer um churrasco, eu vou pegar o dinheiro da minha reserva de emergência. E não, isso definitivamente não é um bom ponto positivo, viu? A reserva de emergência é para você utilizar em apenas emergências. E assim, uma maneira bem simples de você estar iniciando a sua reserva de emergência é poupar aos poucos, tá? Não adianta querer também dar um passo maior do que a sua perna. Vá devagar. Então, se você ganha R$2.000, gasta R$1.000,
Geralmente aqueles outros R$ 1.000 ali você vai estar utilizando durante o mês para se divertir, talvez. Mas eu acho que o mais importante é você estar pegando uma parte daquilo. Então, por exemplo, 30% do que você não utiliza com as contas e vai adicionando numa conta digital onde você não usa. Você só deixa lá rendendo. Através dessa maneira de gerir o seu próprio dinheiro, fica muito mais fácil quando acontece algum tipo de imprevisto para você. Lembrando que os 3 pontos que a gente tem que analisar antes de estar colocando esse dinheiro seria a segurança do nosso dinheiro. Lembre que tem que ser algo muito bem seguro, porque é um dinheiro que a gente vai utilizar apenas em casos extremos. A gente tem que ter uma liquidez boa. Então, por exemplo, a poupança, todo mundo já sabe que caiu por terra, que ela seria o melhor investimento para a gente deixar. Então, eu particularmente deixo o meu na conta digital porque me rende 100% do CDI. Uma outra coisa muito importante é a facilidade com que você tenha de estar removendo esse dinheiro do investimento, tá? Então, assim, eu vou dar para vocês agora 3 pequenos passos que vão te ajudar e muito na hora de guardar o dinheiro. Então, o primeiro passo é você escrever, tá? Anote, tanto num bloco de notas no computador, como no celular, o quanto você recebe e o quanto você gasta. E a partir disso, você vai ter um melhor controle e assim você sabe o quanto você pode poupar. Não sou eu a melhor pessoa para dizer o quanto você deve poupar, e sim você, até porque você que sabe dos seus gastos. O segundo, na verdade, que também é muito importante, é você lembrar que isso é para médio e longo prazo, tá? Não é para curto prazo, então não gaste esse dinheiro, deixe ele guardado. E o terceiro ponto, que eu julgo ali como mais importante, é você não estar gastando o seu dinheiro com coisas desnecessárias, tá? Então lembre, isso é uma reserva de emergência e é para a sua segurança. É para você conseguir garantir o seu futuro com uma tranquilidade um pouquinho maior. Então eu acho que é muito importante você estar colocando em prática esses pontos que eu disse hoje, tá? Até porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar e eu sei que você não quer passar por momentos difíceis, como tradicionalmente a gente já passa. Até porque é horrível quando o nosso salário cai e você tem que pegar uma grana que às vezes você nem tem para poder estar pagando imprevistos. Então assim, a nossa reserva de emergência é como se ela fosse um seguro, tá? Um seguro de carro, por exemplo. Você paga o seguro do seu carro com o objetivo de não ter que usar. Mas se precisar, ele está lá pronto para te auxiliar em momentos de aperto. Então, espero que tenha ajudado vocês e não perca tempo. Comece a investir. Um abraço, valeu, falou e fui!